Paz do Senhor, povo de Deus. Estou com minha Bíblia aberta aqui no Salmo número 23. Vamos começar hoje um comentário sobre esse livro de Salmo. São 150 ao todo, né? E é muito comum a gente ver as pessoas dizendo Salmo capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 3. O correto seria Salmo de número 1, a partir do verso 3. Essa é a maneira correta. É importante você saber, quando de maneira correta, eu não estou dizendo que é pecado, em falar diferente, tá? Maneira correta, a maneira em que as pessoas usam, porque quando este livro ele foi separado pelo Massoreto, ele foi apresentado como um dos livros poéticos. Nós temos na divisão temática da Bíblia, né, são 7, e esse aqui ele entra no terceiro grupo, e esse terceiro grupo chama-se livro poético, ou livro de poesia. Começa em Jó, Salmo, Provérbio de Salomão, Eclesiastes e Cantares de Salomão. 5 livros chamados livros poéticos. E esse aqui, os salmos, eles eram um cântico do povo de Israel. Eles cantavam, tinham vários tipos de cântico e de acordo com as solenidades eram cantados alguns desses salmos. Vamos ver, se você for para o salmo de número 120 até o 134, na epígrafe ali aparece Cântico dos Degraus. Eram 15 degraus. Um dia nós vamos entrar em detalhe ali mais aprofundado sobre este assunto. Mas aqui nós ficar com o Salmo 23, que é um texto bíblico mais conhecido de todas as pessoas, não só dos evangélicos, como dos não evangélicos. As pessoas gostam muito deste Salmo, o Salmo 23, né? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Começa aqui, se este salmo tivesse sido escrito hoje, o salmista Davi teria dito: o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Não falta. Quero dizer a você que uma certa vez eu vi um pregador dizendo que se o Senhor é o seu pastor, não falta luta, não falta adversidade. Este salmo aqui não está dizendo isso. Esse salmo aqui está falando de outras coisas. Então é bom a gente não forçar uma exegese. Quer dizer uma coisa que o texto não quer dizer. Quando a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está falando de um Deus que supre as nossas necessidades, sejam elas de ordem física, de ordem financeira, de ordem espiritual. Então o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você observa que Davi, ele foi um grande pastor de ovelhas. A gente observa ali quando, no livro de 1 Samuel, quando Samuel chegou à casa de Jessé, o belemita, para escolher um rei, né, a Bíblia diz que se apresentaram ali os 7 filhos de Jessé. Aí, um momento, o Senhor não havia escolhido nenhum deles. Aí a pessoa de Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os mancebos? E Jessé disse: não, ainda tem um. Mas ele é uma jovem, ele está cuidando das ovelhas lá. Samuel diz: olha, manda buscar ele, porque nós não nos assentaremos enquanto ele não chegar. Então aqui a gente observa naquele texto lá de 1 Samuel que Davi, ele era o quê? Ele era um pastor de ovelhas, ele estava no campo cuidando das ovelhas. Quando nós olhamos para a vida de Davi, a gente observa que quando Davi, o seu pai um dia chamou ele e disse: olha, Davi, vai até ao campo de guerra, onde estão os teus irmãos, para procurar informações deles, como é que eles estão, como é que está a guerra, e tu leva aqui alguma coisa também para ele se alimentar. E Davi foi ali. Quando Davi chegou ali, havia aquele gigante Golias. Um dia também vamos pregar sobre esse gigante Golias, né? E esse gigante Golias estava afrontando. E Davi disse: quem é este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo, né? A Bíblia diz que quando os irmãos de Davi viram isso, Eliabe, Nadab, viram essa atitude de Davi, esta posição de Davi, disseram a ele: com que tu deixasse aquelas poucas ovelhas, viesse para olhar a guerra, né? Então, por quê? Porque Davi, ele era um pastor de ovelha. E você observa que o próprio Saul, quando chamou Davi, disse: olha, é verdade que tu vai enfrentar esse gigante? Davi disse: sim, eu vou enfrentar. E a pessoa de Saul olha para Davi de alto a baixo, com desprezo: mas tu és um menino ainda, este homem, um guerreiro desde a sua mocidade, tu não prevalecerá contra ele. Davi disse: olha, rei, meu senhor, não te falei isso o coração de ninguém por causa do teu servo, mas eu irei e lutarei. Mas a pessoa de Saul continua ainda duvidando. Aí Davi diz: olha, deixa eu te dar aqui, contar para ti 2 testemunhozinhos só que aconteceram. Estava eu pastoreando as ovelhas de meu pai, veio um urso e um leão, eu peguei ambos pela barba e os matei.
Então aqui a gente observa Davi, era um pastor de ovelha, ele defendia suas ovelhas, mas neste salmo ele não se apresenta como pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando lemos a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, amado irmão João, no capítulo 10, e o versículo 11, sim, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus, sim, ele é o bom pastor. Então, Davi aponta para Cristo. Então diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Esse pastor que conduz as ovelhas ao momento, né, a esse pasto verdejante, que é um pasto verdejante, é uma palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, este alimento que alimenta a nossa alma, né? Precisamos deste alimento diário da nossa alma, que é a palavra de Deus. E ele diz aqui: guia-me mansamente às águas tranquilas, ou seja, leva a uma fonte onde tem águas puras, águas cristalinas, não leva as ovelhas a águas barrelentas, águas sujas, águas paradas, não, mas águas aqui onde as ovelhas poderiam tomar essa água e não lhe fazer mal algum. Aqui é uma linguagem figurada que Davi está dizendo. Demais, no verso 3, assim: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O Senhor Jesus é quem nos guia, hoje através de quem? Do Espírito Santo. É o nosso guia, é o nosso condutor. Você observa quando alguém viaja para uma cidade, vai fazer turismo naquela cidade, existe muito esses local aí que vende passagem, né? Essas agências de viagem. As pessoas vão comprar a sua viagem, quando chegam naquele lugar onde eles não conhecem, ali tem todo um esquema montado, tem os guias turísticos que vão levar, conduzir aquela pessoa aos lugares de destaque daquele povoado, daquela cidade, né? Então, ali é um guia, precisa de um guia. E aqui o nosso guia, o salmista está dizendo que é o Senhor Jesus, ele nos guia por veredas tranquilas. O que é a vereda? É um caminho. Aqui você observa que a vereda, existe aquele caminho tortuoso, existe aquele caminho reto, aquele caminho longo, mas a vereda trata-se de um caminho curto, um atalho, né? Então o Senhor nos guia por essa vereda tranquila. Aqui no verso 4 assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Esse vale aqui, meu amigo, o vale da sombra da morte, fica só você e Deus. Você não tem ninguém por você. E ali diz aqui, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado é que me consola. Gente, muitas vezes, quantas pessoas agora nesse período aí dessa enfermidade que vem assolando o planeta, quantas pessoas entubadas, eles estão ali no vale da sombra da morte. Alguns conseguem sair, só que é importante você saber que todos eles vão sair desse vale, porque o diabo ele persegue o homem até o vale da sombra da morte. Quando chega no vale da sombra da morte, ele dá uma volta por fora, que ele quer ver o fim daquele servo de Deus, daquela serva de Deus depois do vale. Só que ele se frustra, porque quando o servo de Deus, a serva de Deus sai do outro lado do vale, ele sai nos braços de Jesus. O diabo mais uma vez se frustra. Por isso que Jesus, ele é aquele nosso guia. Ele é aquele guia que nos guia mesmo no vale da sombra da morte. Mesmo quando a tempestade chega, mesmo quando as lutas vêm, Jesus está conosco. Você deve conhecer aquela ilustração que existe de um moço que, naquela ilustração, o Senhor se propôs em andar com ele toda a sua vida. E aquele moço observou, no final dos seus dias, que ele olhou para trás, e ele pôde observar que durante um bom período da sua caminhada, havia ali os 2 passos dele, mas havia os 2 passos de uma outra pessoa que o seguiu, que acompanhava. Mas chegou um momento em que ele olhou e viu apenas 2 passos caminhando, apenas 2 pés caminhando naquele vale, naquele local. E aí ele foi analisar e foi ver que no momento mais difícil da vida dele, ele caminhou sozinho, no entendimento dele. Poxa, quando eu mais precisei do Senhor, o Senhor me abandonou, permitiu que eu andasse sozinho naquele vale. Aí o Senhor perguntou: mas por quê? Disse: não, porque a princípio vinha 4 passos, 4 pessoas, 4 pernas, 4 caminhadas, 4 pessoas, e agora do outro lado apenas 2 passos na areia. Eu não vi mais os outros 4 passos na areia. E ele disse: não, é que nesse momento difícil eu te carregava nos meus braços, eu te carregava no meu colo. É exatamente isso que esse pastor faz.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. É no momento da luta, momento de perda agora, perda constante de parente, de amigo, pessoas que a gente tanto ama, a gente perdeu. Mas nesse momento, o Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, não esqueça, Ele está com você, para te consolar, para te confortar, para você prosseguir. Você não pode parar. A vida ela é assim, marcada de risos, mas também é marcada de choro. A vida é marcada de alegria, mas também é marcada de tristeza. Mas não esqueça que mesmo nesse momento da tristeza, mesmo nesse momento da dor, o Senhor Jesus está com você, nos seus braços afáveis, dizendo: não temas, minha serva, não temas, meu servo, que eu sou contigo. O Senhor Jesus, no Salmo 46, o salmista diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não é aquele socorro apenas na hora da bonança, mas na hora da angústia. Na hora que os problemas chegam, você fica angustiado, fica triste, e o diabo torcendo para você ficar depressivo. Mas não permita que essa depressão atrapalhe a sua vida. Confie em Deus. Coloque a sua confiança no Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo vai consolar você. O verso 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem são nossos inimigos muitas vezes? É a fome. O nosso inimigo é o próprio Satanás, que é o inimigo número 1 do homem, o arqui-inimigo de Deus. Quem são os nossos inimigos? A própria morte. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo número 15, que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Então a morte ela é nossa inimiga. Por isso que quando morre um parente nosso, a gente não aceita, a gente fica revoltado, porque o inimigo tirou esta pessoa. Então a gente fica assim, angustiado, a gente fica triste, fica perplexo. Mas não esqueça que Canaã celestial é logo ali. Você fecha os olhos aqui neste mundo físico e entra no mundo espiritual, nos braços afáveis de Cristo. Então diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Se você ungir essa cabeça com óleo, o óleo é símbolo de quem? Do Espírito Santo. Salomão, que entendia muito bem disso, no livro de Eclesiastes, ele disse: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, o óleo do Espírito Santo. Por que a cabeça? Porque a cabeça é o comando do corpo. Uma cabeça bem coordenada pelo Espírito Santo, o corpo certamente ele vai andar bem. Então por isso que ele diz: prepara aqui uma mesa diante de mim, eu unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, aquela tristeza que vinha te atrapalhando, aquela angústia, aquela coisa negativa que aconteceu na tua vida, ela vai acontecer um refrigério. Esse refrigério é importante, você recorrer a Deus nesse momento difícil da sua vida. O verso de número 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui ele apresenta duas coisas: a bondade do Senhor, e fala também sobre a misericórdia de Deus. Nos acompanham todos os dias de nossa vida. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a bondade e a misericórdia de Deus, ela nos acompanha todos os dias, sejam momentos bons, momentos difíceis. A bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos acompanharão. Deus não vira as costas para mim, meu amigo, não vira as costas para você. No momento difícil, você pode confiar em Deus. Deus é um amigo que você pode confiar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei, quer dizer, habitar, morar na casa do Senhor. Por longos dias, uma tradução diz: habitarei na casa do Senhor para sempre. O salmista, no Salmo 27, e o verso 4, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar na formosura do seu templo. Aqui a palavra de Deus diz: habitarei, ou seja, morarei na casa do Senhor para sempre. Isso é uma promessa de Deus, meu amigo. Uma mensagem de consolo para mim, uma mensagem de consolo para você, uma mensagem de conforto, que possamos continuar nos crendo, confiando no Senhor Jesus. Davi foi um grande pastor, mas ele não se apresentou como pastor. Ele disse: o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. E se nada falta, aqui o salmista discorre dizendo: o que vem até você? As bênçãos, o campo verdejante, o refrigério na alma, a casa do Senhor para sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe
hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus.